Você sabe o que é a cláusula penal de um contrato? Quais são os seus limites? O que pode ser feito? Fica aí que eu vou te explicar. Muito bem, voltamos às questões comentadas da LFP Cursos, questão de número 60, Direito Civil, da primeira prova da ENAM, o Exame Nacional Unificado da Magistratura de 2024. E a primeira questão, ela já tem um enunciado curtinho. Olha só, quanto à cláusula penal, assinale a alternativa correta. Bom, a cláusula penal, para a gente começar a conversar, ela decorre do 389 do Código Civil. O 389, ele diz o seguinte: em caso de inadimplemento, responde o devedor por perdas e danos, correção monetária, juros e honorários advocatícios. Então, a cláusula penal, ela é uma cláusula moratória. Vamos ver as alternativas. Alternativa A. A cláusula penal, pacto acessório, acompanha a obrigação principal, sim, não podendo ser constituída em ato separado, concomitante ou posterior àquele que constitui a obrigação principal. Pode, mas, enfim, depois nós vamos analisar melhor isso aqui. Mas pode sim ser feito por pacto separado. B. Não pode o credor invocar a cláusula penal compensatória e pretender cumulativamente as perdas e danos, exceto quando as partes tenham pactuado que a cláusula penal funciona como o mínimo da reparação, o que autoriza a indenização suplementar. Faz sentido. Por quê? A cláusula penal, a multa da cláusula penal, ela faz o papel das perdas e danos. E as partes podem pactuar. Essa multa, ela compõe todas as perdas e danos ou só um piso, um mínimo indenizatório? C. Fixada a cláusula penal indenizatória em valor superior ao valor da obrigação principal. Opa, indenização em valor superior ao da obrigação principal. Já temos um problema aí. Considera-se inválida a cláusula em sua integralidade, visto que poderia estimular o interesse do credor no descumprimento da avença e figurar como fonte de enriquecimento sem causa. Aqui eles misturaram um pouco as coisas, né? Porque aí vem aquela ideia de que a multa ela não é um fim em si mesmo, não é a multa que a pessoa quer receber, o que ela quer receber é a obrigação principal. Mas inválida na sua integralidade, me parece que não, porque ela pode ser reduzida equitativamente. Então a C não me parece correta. D. É facultado ao julgador reduzir equitativamente, olha aí, ó, a cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Sim, tendo em vista critérios: a natureza, a finalidade do negócio e o estado anímico do contratante. Estado anímico do contratante é irrelevante para isso, porque a questão aqui é objetiva. Qual é o valor do principal? Qual é o valor do acessório? Então, o estado anímico seria um elemento subjetivo que não está correto. E, fixada em obrigação indivisível, aquela obrigação que se pode pedir de todos, na hipótese de pluralidade de devedores, é possível exigir de qualquer um deles a integralidade do pagamento da cláusula penal. Mas aquele que pagar terá ação regressiva contra o culpado, a fim de evitar seu enriquecimento sem causa. A culpa, ela é um elemento importante no inadimplemento contratual. Por quê? Porque a cláusula penal, ela incide em caso de inadimplemento culposo. Lembrando que a culpa, lato sensu do direito civil, engloba culpa e dolo. Muito bem. Eles misturaram aqui a responsabilidade da cláusula penal com a obrigação solidária. E isso não está correto. Vamos fazer algumas análises do Código Civil. Primeiro, a cláusula penal, diz o artigo 409, a cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, já matou. Pode ser em ato posterior. Pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora.
Então, isso já exclui, o 409 já exclui a alternativa A. 412. O valor da combinação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Comentei sobre isso. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente, então não anula, não invalida toda a cláusula penal. Então a alternativa C já está errada, né? Pelo juiz, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Não se fala aqui em anímico, estado anímico do credor. Aquilo foi uma invenção. 414. Sendo indivisível a obrigação, lembra? Obrigação e responsabilidade, que eu falei agora há pouco, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena. Mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Isso é uma demonstração clara de que há diferença entre obrigação solidária e responsabilidade solidária. Porque na obrigação solidária, você pode exigir tudo de qualquer um dos devedores, e eles que se virem em regresso depois. Na responsabilidade solidária é diferente. Aquele que deu causa ao inadimplemento responderá pela integralidade da cláusula penal. Mas eu quero cobrar cláusula penal dos outros devedores também. Aí você só pode cobrar a cota à parte, não a integralidade. Diferente de obrigação solidária. O 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. A multa, ela é uma indenização pré-fixada. Então, tu não precisa provar que sofreu dano para exigir a multa. Mas agora vem a indenização complementar. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo de indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Exatamente. Então, no silêncio, você coloca lá, em caso de inadimplemento, pagará 10% a título de multa. Ponto. Não se convencionou a indenização suplementar, então a multa corresponde ao total da indenização. Se você colocar lá, pagará a título de multa 10% do valor devido, podendo ser exigida a indenização suplementar, aí você cai neste parágrafo único do 416. E o gabarito oficial da questão número 60 é a alternativa B. Bola. Não pode o credor invocar a cláusula penal compensatória e pretender cumulativamente as perdas e danos, exceto quando as partes tinham pactuado que a cláusula penal funciona como o mínimo da reparação, que foi o que acabei de ler, o que autoriza a indenização suplementar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se, curta, compartilhe, spread the word e até a próxima.